primeiro lugar, boa noite a todos. Gostaria de enfatizar a importância e a beleza do cargo de procurador. É uma profissão, é um cargo excepcional, uma carreira maravilhosa. Não há, acho que vocês estão no caminho certo em escolher essa carreira. Não é, embora eu seja suspeito de falar, mas de maneira objetiva, existem várias vantagens. Podemos citar aqui, dentre tantas outras. Obviamente, todo mundo reitera a possibilidade de advogar, obviamente menos, exceto contra a Fazenda Pública, que remunera, exceto contra o Distrito Federal e suas autarquias, mas a gente tem essa possibilidade de advogar na área privada, 2 meses de férias, assim como juízes e promotores, um incentivo, um corpo jurídico de colegas excepcional, no qual é enriquecedor, incentivos dentro da casa, no sentido de aperfeiçoamento dos profissionais. Então, mestrados, doutorados, o meu mestrado foi custeado pelo próprio fundo da Procuradoria, pagamentos de cursos, pós-graduações, doutorados. Existe essa cultura de incentivo no aperfeiçoamento intelectual do procurador, e tem tantas outras vantagens, poderia aqui passar a noite inteira, mas eu acho que vale a pena. E já entrando direto agora, pessoal, no simulado, deixa eu compartilhar aqui. Então, a gente optou rapidamente nesse simulado só para analisar especificamente a Lei 9784, que é aplicada, recepcionada no Distrito Federal pela Lei Distrital 2834 de 2001. E todas essas perguntas que eu selecionei, todas são de advocacia pública, de procuradorias de Estado, procuradorias autárquicas, inclusive essa primeira especificamente, é de um concurso anterior da própria Procuradoria do DF. Então, a gente vai rever e relembrar alguns conteúdos muitos deles relativos, inclusive, à teoria geral de atos administrativos e de processo administrativo em geral. Então, começando, pessoal, a primeira pergunta, vamos lá. Primeiro, que é da último ou penúltimo concurso, prova de procurador, essa questão. Vamos lá, pergunta. Após ter sido submetido a processo administrativo em razão do cometimento de infração disciplinar, determinado servidor público foi removido de ofício por seu superior hierárquico, agente competente para tanto, como forma de punição pela prática do ato. Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. Embora observada a regra de competência referente ao poder disciplinar, houve desvio de poder, já que não foi atendida a finalidade prevista em lei para a prática do ato de remoção do servidor público, do servidor. O que nós podemos relembrar? A questão está correta, já que não a remoção, vamos lá, embora observada a regra de competência, ou seja, do poder disciplinar, embora seja a autoridade, o superior hierárquico competente para efetivar uma punição decorrente de uma infração disciplinar, o seu inferior hierárquico, a remoção de ofício jamais pode servir como ser aplicado a título punitivo. Isso, jurisprudência mais que pacífica e tranquila do STJ, dos Tribunais Superiores, STF. Sob pena de configurar, sim, aqui um desvio de poder ou um desvio de finalidade. Por quê? A remoção tem uma finalidade, vamos lá, relembrando, teoria geral do ato administrativo. Um dos elementos do ato administrativo é a finalidade. A finalidade pode ser subdividida em uma finalidade genérica, que seria essa finalidade, que seria a finalidade de atender o interesse público, o atendimento em si do interesse público, uma finalidade genérica, e também a finalidade específica. Essa finalidade está dividida sob esses dois enfoques, genérica e específica. A específica é aquela finalidade expressamente prevista em lei. Então, a remoção, e qualquer ato administrativo, e a remoção se aperfeiçoa através de um ato administrativo, ela se dá, um ato administrativo para ser válido, ele precisa atender essas duas finalidades, tanto a genérica quanto a específica. Então, a remoção, para ser válida, ela tem que atender essas duas finalidades. E a finalidade específica prevista em lei para a remoção é
alteração do quadro de pessoal, uma realocação do quadro de pessoal para melhor atender o interesse público conforme a necessidade. Então, por exemplo, eu faço uma remoção de servidores médicos do DF de um determinado hospital para outro hospital, tendo em vista a pandemia, tendo em vista um acréscimo de demanda, de procura de pessoas de Covid em Ceilândia. Então, vou fazer uma remoção de médicos, por exemplo, do plano piloto para agora trabalharem em Ceilândia, por exemplo. Então, essa é a finalidade específica prevista em lei para o Instituto Jurídico da Remoção. Ela jamais pode ser aplicada para outra finalidade, como no caso da pergunta, a título punitivo, sob pena de se configurar um desvio de poder ou um desvio de finalidade. Então, nesse caso, lembrando, aí, só relembrando, os atos administrativos devem obedecer o princípio da legalidade e, caso seja extrapolado esse princípio da legalidade, fica configurado o chamado abuso de poder no ato administrativo. Esse abuso de poder, o gênero, subdividido em excesso de poder e desvio de poder ou desvio de finalidade. O excesso de poder é aquele praticado por uma autoridade que originalmente não era competente para praticar aquele ato. E assim o faz, sem nenhuma previsão legal. E no desvio de poder ou desvio de finalidade, a autoridade competente, em tese, tem a competência originária para praticar aquele ato, só que ele desvia da finalidade. No caso, o superior hierárquico, nesse caso, tem sim a competência para praticar o ato de remoção de seu inferior hierárquico. Então, ele tem essa competência original, digamos assim, e há aí, posteriormente, porém, um desvio de... Alô? Um desvio de finalidade, porque a remoção é destinada especificamente para essa finalidade, que é o de melhor realocação do quadro de pessoal de servidores para melhor atender ao interesse público e não a título punitivo. Então, embora observada a regra de competência referente ao poder disciplinar, então era o superior hierárquico mesmo, mas houve, na prática do seu ato, houve o desvio de poder ou o desvio de finalidade, já que não foi atendida aquela finalidade específica prevista em lei, que é nesse sentido de realocação do seu quadro de pessoal para a prática desse ato de remoção. E tanto isso é verdade, além dessa fundamentação, uma outra que justifica, e o STJ tem inúmeros precedentes nesse sentido, de que o ato de remoção também não pode ser utilizado a título punitivo, porque também não é previsto como uma das sanções elencadas no artigo 127 da 8.112. Ok? Então, essa é a observação a ser feita nesse item. Alguma dúvida, pessoal? Então, bora observar da regra de competência referente ao poder disciplinar, em tese, houve o cometimento, houve a abertura de um processo disciplinar para apuração de uma infração disciplinar, o superior hierárquico, o servidor público, então, ele tem essa competência, ele teria esse superior hierárquico, teria essa competência para punir, mas ele jamais poderia utilizar a remoção de ofício como em caráter punitivo, como uma sanção dentro de um processo disciplinar, porque ele estaria, além de uma falta de previsão legal para tanto, no artigo 127 da 8.112, por exemplo, também ele estaria praticando um ato em nítido, flagrante desvio de finalidade específico. E um ato administrativo, para ser válido, ele precisa atender tanto a finalidade genérica, atendimento ao interesse público, quanto a finalidade específica, que é a finalidade prevista expressamente em lei para aquele ato. Lembrando, já que a gente está falando, e já pegando o gancho, falando em desvio de finalidade, lembrando que um caso clássico no qual mas há raras exceções, né? Uma das exceções que isso é permitido que é convalidado, considerado válido, digamos assim, um ato administrativo com desvio de finalidade específica, é chamada predestinação lícita, no ato de desapropriação, em que, embora atendido o interesse público na desapropriação de imóvel particular para construção, por exemplo, de uma escola pública, existe a expedição de um decreto expropriatório
afirmando que será para uma escola pública, ali a construção daquela desapropriação daquele imóvel particular para a escola pública. Contudo, pode ocorrer, no transcurso de todo esse processo de desapropriação, um desvio de finalidade específica, ou seja, não vai ser construído, por exemplo, uma escola pública, mas um hospital público. Nesse caso, pela jurisprudência STJ, é o caso de predestinação, mudança de destinação a um desvio de finalidade, no caso específico da desapropriação, mas esse desvio de finalidade específico, ele embora configurado esse desvio, ele é validado pela jurisprudência, porque o interesse público, a finalidade pública genérica restou atendida. Então, é um dos poucos casos em que uma finalidade específica é violada, há um desvio de finalidade específica, mas é chancelado, convalidado ou considerado válido o ato pelo Poder Judiciário. Ok? Só para lembrar esses questionamentos que vieram na minha cabeça, mas de todo esse, dá para desencadear todo esse raciocínio. Ok, pessoal? Professor. Pois não, pode. Aqui é Rafael. Oi. Só querendo estender um pouquinho mais essa questão, talvez saindo, mas não saindo muito assim. Mas numa hipótese em que essa remoção ocorra no curso do processo administrativo, em que o superior hierárquico faça essa remoção de ofício, talvez como uma medida cautelar, já que o processo ainda está em curso. O senhor entende que é possível? Ou isso também, na não, eu acho literalidade da norma, também agrediria aí esse princípio da finalidade? A meu entender, estaria violado também. Caso seja uma medida cautelar, tem a possibilidade de um afastamento do servidor público. Agora, usar a remoção, ele pode até ser removido, até porque existe a presunção de inocência, pode ser removido, mas tem que estar enquadrado especificamente num requisito de atendimento. Olha, eu posso ser um médico prestando algum serviço agora no hospital aqui do plano piloto, estou respondendo a um processo, a um PAD, mas eu vou ser removido não de caráter preventivo, para afastar disso. Isso existe uma medida específica cautelar de afastamento das suas atribuições com pagamento de remuneração de determinado prazo. Pode ocorrer isso, mas tem que ficar claramente configurado que para realocação de pessoal, necessidade em outro setor. Eu acho que tem que ficar bem claro isso. E lembrando, aí me fez lembrar um outro questionamento, Rafael. Deu respondido? Perfeito, obrigado, professor. Só lembrando um outro questionamento, um julgado do STJ super interessante. E foi em remoção, no Instituto da Remoção que foi analisado. Olha o seguinte, a doutrina majoritária, claro, Celso Antônio Bandeira de Mello é a exceção e o STJ seguiu o Celso Antônio Bandeira de Mello. A doutrina diz o seguinte: qualquer ato administrativo, via de regra, os atos administrativos, eles devem ter sua motivação, a sua fundamentação, e a sua fundamentação deve ser prévia ou concomitante à prática do ato. Óbvio. Você não tem sentido você praticar um ato, autoridade, o agente público, praticar um ato administrativo e vir fundamentá-lo posteriormente a essa prática do ato. O STJ, apesar de bastante criticada essa decisão, o STJ considerou válido o seguinte ato. Isso caiu no STJ, uma remoção que foi feita sem maiores explicações, sem maiores fundamentações. Olha só, a pessoa, o servidor, entrou com mandado de segurança, foi ouvida a autoridade coatora, prestadas as informações na autoridade, somente quando nas informações em mandado de segurança foram prestadas, nessas informações foi dada a fundamentação do ato administrativo de remoção, porque ele estava sendo removido. E o STJ considerou válido uma fundamentação de um ato, a justificativa de um ato, posteriormente à prática dele. Isso foi bastante criticado. Claro, tem doutrinadores que têm esse entendimento, mas foi bastante criticado. E o STJ entendeu, ok, está fundamentado, a alegação dele cai por terra do mandado de segurança, que era falta de fundamentação, a falta de motivação, disposição dos seus fatos e do direito. E, por incrível que pareça, isso ocorreu dentro de uma análise do Instituto da Remoção. Ok? Só porque me veio agora à mente essa questão muito interessante. Depois aí posso passar os julgados. Podemos
encaminhar, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá. Também esse outro questionamento. Ricardo, Também... Oi, Reinaldo. O Ricardo, ele também coloca aqui no chat aqui, deixa eu ver, que o TJ do Mato Grosso, né, também já vem adotando esse posicionamento do STJ que você falou. Isso. Tem. O STJ já decidiu, e acho que já mais de uma vez, mas assim, eu quero dizer, e acolhendo decisão, entendimento doutrinário específicos do Celso Antônio Bandeira de Mello, mas é questionável. A doutrina bate muito nessa decisão, uma parte considerável. Isso talvez seja interessante para uma segunda, terceira fase, prova oral, uma prova subjetiva, discursiva, desenvolver mais esse raciocínio. Okay? Até porque você, em tese, essa é a crítica à doutrina, você precisa da fundamentação do ato até para exercer o controle do ato posteriormente. Ok? Vamos lá. A segunda pergunta, pessoal, é o seguinte. Também de procurador da DF. Já acho que um pouco mais antigo. Segundo as normas que regem o processo administrativo, julguem os itens a seguir. A Lei 9784 de 99 aplica-se à administração pública federal, incluídos os órgãos dos poderes legislativos e judiciário, quando no exercício de sua função administrativa. Essa resposta está correta, apenas uma repetição literal do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9784. Então, a Lei 9784 aplica-se à administração pública federal, direta e indireta, incluindo os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, quando no exercício da sua função administrativa. Porta de casa, né? É uma literalidade do artigo. Vai fazer alguns comentários extras. O que acontece? Vamos lá. Nós sabemos, a teoria geral, lembrando a faculdade, que os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles exercem suas funções típicas de legislar, julgar e administrar, mas também exercem suas funções atípicas ou, digamos, secundárias. Então, é possível o poder legislativo e judiciário também exercer uma função administrativa. Quando, por exemplo, aquele clássico exemplo, quando realiza licitações, quando para adquirir bens e serviços para o seu próprio funcionamento, quando realiza concursos públicos, todos eles estão no exercício de função administrativa, ok? Mas eu vou... Então, essa pergunta está correta. A Lei 974 aplica-se à administração pública federal, incluindo os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, quando no exercício da função administrativa, porque ali eles estão exercendo uma função administrativa, não estão exercendo suas funções típicas de jurisdição, de dizer o direito, iuris dicere, e nem de legislar, julgar, que não tem um processo legislativo e um processo judicial próprio, autônomos, diferentes do processo administrativo. O que é interessante colocar aqui, é só para pincelar e aprofundar mais, por exemplo, sair, prova objetiva, primeira fase, ok. Digamos que você esteja numa prova subjetiva, uma prova oral, e o examinador diga, desenvolva, o que você entende sobre a aplicabilidade da Lei 9784. Embora ela seja uma lei federal, e, portanto, não se aplica automaticamente aos estados e municípios, no DF foi recepcionada por uma lei distrital específica em 2001, 2 anos depois da 9784. Por exemplo, mas aí é para um debate mais profundo. Doutrinariamente, você pegar Marçal Justem Filho, ele entende que, mesmo sendo uma lei federal, ok, os princípios e normas gerais da 9784 têm aplicabilidade nacional. Alô? Marçal Justem Filho já tem esse entendimento. Então, já fala, olha, tudo bem, mas aí já é uma questão mais doutrinária. Entende que todas as leis estaduais e leis municipais que tratem de processo administrativo, eles devem obedecer esses princípios
e normas gerais previstas na 9784, entendimento dele específico. E uma outra questão interessante aqui, quando a gente fala em processo, em função administrativa dos poderes legislativos, a gente sempre vem em mente licitações, contratos, concurso público, mas há casos, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que chegou no STF da relatora ministra Carmen Lúcia. O que ela disse? Olha, as leis de efeitos concretos, ou seja, que no caso específico era uma norma criada pela própria Câmara de Vereadores para aumentar os subsídios tão exclusivamente de seus próprios vereadores. Ela falou, embora seja formalmente uma lei, e, portanto, mas é uma lei de efeito concreto, ou seja, ela não possui as características típicas de uma lei, que é a sua generalidade e sua abstração. Portanto, é formalmente uma lei, porém, substancialmente, materialmente, é um ato administrativo. Então, você pode até começar a desenvolver a ideia de que, olha, se ao final a lei não é uma lei no sentido material, é um ato administrativo, no seu aspecto material, e, portanto, essa norma, e o que foi o que a Carmen Lúcia decidiu, o STF, foi impugnada, e os vereadores responderam por improbidade administrativa, que é um ato administrativo ali praticado, de improbidade. Então, embora uma lei formal, mas ali materialmente um ato administrativo. Você pode até levar a seguinte conclusão, olha, se a lei, na verdade, é um ato administrativo material, é apenas uma lei em sentido formal, mas substancialmente é um ato administrativo. Então, o próprio processo legislativo, nesse caso específico, o processo legislativo é um processo administrativo. Foi um processo administrativo. Então, é algo que se pode discutir, se pode questionar mais em segunda e terceira fase. Um outro exemplo que o STJ decidiu, aplicou uma penalidade, aplicou sanções de improbidade administrativa ao magistrado do Rio Grande do Norte, que engavetou determinados processos para beneficiar parentes, etc., questões eleitorais. Engavetou, deu uma indevida paralisação. E foi justamente, levou-se a considerar isso, a função administrativa ela não estava analisando o ato de julgar dela, mas sim uma paralisação indevida de determinados processos. E isso levou-se em consideração determinados prazos de processos administrativos, etc., de maneira geral, e para, inclusive, penalizar essa magistrada. Ok? Professor? Alguma dúvida? Professor, só rapidamente voltando nesse caso que o senhor comentou aí dos vereadores, então, no caso que eles fizeram uma lei formal para aumentar seus próprios subsídios, eles seguiram o processo legislativo natural da casa. Isso. Mas, no entanto, materialmente era um ato administrativo, então poderia ser impugnado porque não tomou o processo administrativo como base? Não. Ele foi considerado um ato administrativo pelo Supremo Tribunal Federal porque aquela lei era apenas sentido formal. O que significa isso? Não tinha naquela lei as características típicas de uma lei normal, de toda e qualquer lei, que é a sua generalidade e abstração. Era uma lei de efeitos concretos e abstratos. Por isso, desobedeceram diversos mandamentos constitucionais, foram esses os aspectos, mas chegou-se a cogitar esse questionamento de que deveria ou não ser observado determinados prazos, processos, digamos, normas e princípios do processo administrativo. Se o ato final, que foi a elaboração de uma lei, o surgimento de uma norma, foi materialmente considerado um ato administrativo, será que mas é uma questão mais doutrinária e chegou-se isso nos debates, levar isso nos debates. Se o processo legislativo anterior que resultou naquela lei também deveria obedecer determinados princípios e normas gerais do processo administrativo. Okay? Porque não foi a punição dela, não foi por isso, não. Foi porque foi considerado por violação a determinadas normas constitucionais, mas eles foram punidos, embora tenham feito uma lei, e, portanto, uma lei não é possível em regra de controle, foram considerados um ato administrativo para ser punidos com sanções de improbidade administrativa. Entendi. Obrigado. Dom, Oi. Acho que o Ricardo quer fazer uma pergunta, é isso, Ricardo? Chat.
Isso, justamente. Boa noite a todos. Professor, muitos estados têm seu próprio regramento em relação ao processo administrativo disciplinar, né? Embora, repito, em muitos casos a lei federal tem suas peculiaridades. E aí, salvo engano, o STJ já teve um posicionamento, o TJ aqui tem adotado essa prática. Quando há uma lacuna na lei do processo administrativo disciplinar, aplicar por analogia a lei federal, Sim. ainda que seja prejudicial ao servidor. Sim. Né? Tem esse entendimento, inclusive, do STJ, o TJ acompanha. O STJ diz o seguinte, Ricardo, né? O STJ já é uma tese já consolidada no STJ que diz: os municípios e estados que não possuem uma legislação própria deve-se aplicar por analogia a 9784. Isso independentemente, sem fazer uma diferenciação, se é para prejuízo, para prejudicar ou para favorecer. Então, esse é o entendimento. E não sei se tem uma questão mais à frente, acho que talvez a gente volte nesse ponto. Tem uma questão mais para frente que a gente pode voltar nesse ponto. E o importante é que, especificamente no caso do DF, você pegar até antes da edição de 99, da Lei 9784, não existia um prazo, por exemplo, decadencial de 5 anos. Poderia ser revista a qualquer momento, súmula 473 do STF. Vem a lei de 99 e os entes que não tinham uma legislação própria começou ali a valer, por exemplo, o prazo decadencial do artigo 54 de 5 anos, da lei de 99, etc. E começou a valer. Isso mesmo na omissão, mesmo inexistindo. Aplicava-se por analogia. Veio o Distrito Federal, por exemplo, na lei 2834, surgiu em 2001. Muitos procuradores do DF, essa era a tese do DF, chegou até o STJ, no sentido de que, olha, com a edição da nossa lei, agora em 2001, houve uma interrupção, digamos, do prazo decadencial. Recomeçou a contagem do prazo decadencial de 5 anos para rever os seus atos, agora a partir de 2001. E o STJ afastou. O STJ já disse, a superveniência, abre aspas, a superveniência de lei distrital não interrompe a contagem do prazo decadencial iniciado com a publicação da Lei 9784. A publicação da lei, os prazos decadenciais começaram a partir de 1º de fevereiro de 99. Uma vez que a única finalidade é aplicar, não tem outra finalidade a não ser reproduzir ipsis literis a Lei 9784 no DF. Porque a nossa lei do DF 2834 é apenas de um artigo. Tem um artigo 1º que diz: aplica-se no DF a lei, no que couber, a 9784 federal. Ponto. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É apenas isso a lei 2834. Então, ela não fez nada do que reproduzir. Olha, o que o STJ entendeu já estava valendo antes, por analogia, desde 99, na omissão do DF, já estava sendo aplicado por analogia esses prazos, todos os direitos, todos os deveres dos administrados com base na 9784, essa lei não inovou em nada, essa lei distrital não inovou em nada, apenas reproduziu, portanto, não alteração e ela não interrompe a contagem do prazo decadencial. Só dando um exemplo, um gancho, ok? Mas, sim, como posso dizer, aplica-se por analogia, sim, esse entendimento, inclusive, do STJ. Na omissão de estados e municípios na elaboração de sua legislação própria de processo administrativo, aplica-se por analogia 9784. Ok? Ok, obrigado. Vamos lá. Próxima, deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá, pessoal. Essa terceira questão. O processo administrativo sempre se iniciará a pedido do interessado. Isso, está errada essa questão, já é da própria literalidade da Lei 9784, artigo 5º, que diz: o processo administrativo sempre se iniciará ou a pedido do interessado ou de ofício pela própria administração, tendo em vista, inclusive, seu poder de autotutela de rever os seus próprios atos quando considerados ilegais ou
revogá-los, anulá-los quando ilegais e revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos. Então, a administração, verificando, por exemplo, uma situação de ilegalidade ou de inconveniência, pode, de ofício, abrir um determinado processo administrativo. Ok? Então, artigo 5º, que diz o seguinte: o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. E uma vez iniciado o processo, seja a pedido do interessado ou de ofício pela administração, ao contrário do Poder Judiciário, que é inerte, precisa de provocação, sempre do interessado, a administração tem essa possibilidade de iniciar de ofício. Uma vez iniciado, o impulso do processo, o andamento do processo se dá de maneira ex officio, ok? O impulso, mas o início, a instauração dele pode ser dada de duas formas, e isso, tranquilo, também cobrado em provas objetivas. Ok? Alguma dúvida? Professor, Oi. só uma dúvida aqui que minha cabeça abriu aqui no pensamento. Os polos do processo administrativo é a administração pública e o servidor, né? Do processo administrativo? Não, pode ser um particular. E Então, sempre vai ser a administração de um lado e um civil do outro, né? sim, mas pode ser um próprio servidor público pedindo algo para a administração pública. Aí ele está aí na qualidade de interessado, pedindo uma alteração da sua gratificação, que foi contada de maneira, calculada de maneira equivocada, ele pode solicitar. Mas entendi. é isso. Mas Assim, só fazer um comentário, Lucas. Sim. Essa ideia de litigiosidade, tendo um polo e do outro lado uma resistência de alguma, é muito do processo judicial. No processo administrativo, não necessariamente vai existir obrigatoriamente do outro lado alguma, digamos, litigiosidade. A administração, como é que se diz? Contra. Se opondo a uma manifestação. E, às vezes, o próprio interessado se manifesta apenas para pedir um esclarecimento. Olha, aconteceu isso, administração, você está sabendo? Tome uma atitude, eu não quero. Ele não pede, ele só leva ao conhecimento da administração algo para que seja decidido sem ter nenhum interesse. Ele não vai recorrer, não vai se manifestar, então não necessariamente tem esse lado de polos, de litigiosidade. Okay? Eu só puxei esse pensamento, peguei esse gancho de litigiosidade para fazer a pergunta no sentido de, se no processo administrativo o lado da administração obter um resultado desfavorável, existe uma remessa necessária, assim dizer? A remessa necessária? No processo administrativo, existe, não? Não. Então, não. tá ok. Tem que ver a questão das autoridades. Não, a remessa necessária não no sentido do processo civil, não. Não, okay? entendi. Perfeito, era só isso mesmo. Das questões dos recursos. Tá, o que pode, por exemplo, um exemplo, não de remessa necessária. A administração o interessado pode recorrer de uma decisão, o recurso ser considerado intempestivo, não ser conhecido, mas tendo em vista a ilegalidade, a própria administração de ofício revê o ato. Digamos, entre aspas. Um recurso de ofício, mas... mas uma revisão de ofício, a qualquer momento, entendeu? Mas não na remessa, no sentido de ser submetido. Tá ok, obrigado. Tanto é que, por exemplo, aí começa, está próprio na 9784, eu entro com requerimento pedindo uma anulação, eu posso desistir do processo, mas o processo, pelo interesse da própria administração, pode continuar e ser anulado, porque ali tem um interesse público, não apenas o interesse daquele interessado. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Podemos caminhar? Caminhando, pessoal. Já estamos aqui. Só uma questão, não. O Oi. Felipe colocou aqui no chat aqui que o procedimento administrativo fiscal teria, né? Recurso de ofício. Mas aí é com Rafael, né? Com Rafael. Aí é com Rafael. Com Rafael, Mas na parte saiu daí, né? Não teria, né? Não, Ok. Tranquilo, Dom. Pode continuar. Ok. Deixa eu só um minuto aqui. Deixa eu ver aqui. Questão...
Vamos lá, continuando. Vamos lá, pessoal. Os pedidos de uma pluralidade de interessados não podem ser formulados em um único requerimento, mesmo que possuam conteúdo e fundamento idênticos. Obviamente, está equivocada, errada essa questão. Isso está na literalidade do próprio artigo 8º, que diz que, sim, os pedidos de uma pluralidade de interessados podem sim ser formulados em um único requerimento, e desde que possua conteúdo e fundamento idêntico. Isso visa dar prioridade à celeridade processual, à economicidade, à eficiência. Não há sentido de você receber diversos fundamentos. E aqui há uma certa analogia, uma certa equiparação ao litisconsórcio facultativo no processo judicial. Como existe o litisconsórcio facultativo lá, aqui também, claro, unitário e simples, entra processo civil. Aqui entra digamos, aqui também entra no mesmo raciocínio do litisconsórcio facultativo. Só que, relembrando, não levem para o processo administrativo aquela mesma ideia de litigiosidade que tem no processo civil, que alguém tem que, uma vez contestado, opor resistência e etc. Não é nesse mesmo sentido. Mas artigo 8º diz que os pedidos de uma pluralidade podem sim ser formulados em um único requerimento. Ok? E, vamos lá, a finalidade seguinte, pergunta seguinte: a finalidade significa o atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes e ou competências, salvo autorização legal. Resposta absolutamente correta, previsão também no artigo 2º, parágrafo único, inciso 2 da Lei 9784, e isso, a finalidade é um elemento vinculado do ato, dado, acho que alguém está aqui no chat, questão 5. A finalidade é um elemento vinculado do ato e ele nós já vimos a finalidade busca o interesse público na sua finalidade genérica e também na sua finalidade específica, aquele interesse previsto especificamente em lei, e é vedado à autoridade competente renunciar total ou parcialmente os seus poderes e suas competências. Por quê? Porque aí entra a questão uma das características da competência é a sua irrenunciabilidade. É dada por lei para o agente público, assumindo um encargo público em prol do interesse da comunidade, do interesse público, da sociedade, representado pela lei. Então, existe, nesse caso aqui, um poder-dever, que não é um poder-dever, no qual o agente público, a autoridade, ele tem, uma vez possuindo a competência e o poder previsto em lei, ele, ocorrendo a situação no mundo fático, ele tem um dever de atuar, não podendo renunciar aos seus poderes, às suas competências previstas em lei. Não existe essa discricionariedade por parte do agente público. Se assim o fizer, estará cometendo crimes, improbidade, etc. Então, somente a lei, representação da vontade popular e, portanto, da sociedade, do interesse público, somente por lei poderá retirar determinadas competências ou não, retirar determinadas competências e poderes de um agente público, ok? Então, ele jamais pode renunciar. É a característica da própria competência, a sua irrenunciabilidade pelo agente público, porque ele está ali exercendo um encargo, um ônus dado pela lei para o atendimento do interesse público, que o interesse público aqui, interrompendo aqui a minha filhota aqui, para atender um interesse público previsto em lei, ok? Vamos lá, deixa o papai terminar aqui. E é isso, pessoal. Alguma dúvida em relação a isso? Ele não pode fazer essa renúncia não pode abrir mão de uma competência prevista em lei que dada a ele para buscar sempre o interesse público. Não pode escolher quando e como atuar. Sempre ocorrendo a situação fática prevista em lei, ele tem um dever de atuar sob pena de prevaricação e outras consequências, ok? Alguma dúvida? Posso passar?
Pode seguir, Odon. Nenhuma dúvida. Vamos lá. Questão número 6 agora. 6. A autoridade responde. Vamos lá. Segundo a Lei Só uma 9784. pergunta aqui, Odon, que agora o Samuel colocou aqui. Deixa eu olhar aqui. A pergunta assim, essa questão aborda o tema de interesse geral. Seria o primário? Não sei. Interesse público primário e secundário. O anterior, deixa eu ver. A finalidade aqui atende o interesse geral. Isso aqui é uma repetição literal que está na lei, na 9784, artigo 2º, inciso 2. Aqui ele quer dizer, aqui está se referindo à finalidade genérica, que é o atendimento do interesse geral. Mas a finalidade também, nós sabemos, como a remoção, nós vimos na remoção, deve atender a sua finalidade específica via de regra. Então, apenas aqui a finalidade tem esse entendimento, busca atender o interesse geral, que é apenas um sinônimo aqui do que é a finalidade genérica, interesse público, e aqui é tanto o interesse público primário e também o interesse público secundário, sim, quando previsto em lei. A competência de um procurador do DF na execução fiscal é específica, é atender o interesse público secundário. Tem que ver, às vezes, previsão em lei está tanto na busca de um interesse público genérico, quanto no interesse público primário, quanto no interesse público secundário. Ok? Aqui é porque deixar claro que toda finalidade dentro de um ato administrativo é sempre uma finalidade pública de interesse público, interesse geral, incluído aqui o primário e também, a depender das leis, de determinadas leis, também o interesse público secundário. Ok? Mas aqui, como é um processo administrativo na área geral, sem entrar em especificidades de cada lei específica, de cada competência específica de cada autoridade, obviamente que aqui está falando da finalidade do interesse público primário, nesse caso. Ok? Mas não afasta um outro interesse público secundário. Podemos seguir, Odon? Podemos? Vamos lá. Segundo a Lei 9784, julgue os itens a seguir. A autoridade responsável pelo processo administrativo deverá obrigatoriamente realizar audiência pública antes da tomada de decisão? A resposta, evidentemente, é esse obrigatoriamente. Ele não é obrigado a sempre realizar audiência pública antes da tomada de decisão. A própria lei prevê que somente nos casos quando for a questão relevante, for uma relevante questão, a autoridade pública aí sim deverá chamar uma audiência pública quando for uma relevante questão. E só um adendo, pessoal, embora a lei não faça essa diferenciação entre a audiência pública e consulta pública. E já aproveitando a questão seguinte. Então, essa resposta está errada, né? Só quando for uma questão relevante e, mesmo sendo uma questão relevante, a autoridade poderá realizar essa audiência pública antes da tomada de decisão. Vamos lá. Audiência pública e audiência pública e consulta. Deixa eu ver aqui o chat, as perguntas, pessoal. Vamos lá. A audiência pública, a consulta pública, nada mais são do que instrumentos de algo maior, chamado, até algumas aulas eu falo isso, de democracia deliberativa. Hoje, nós temos a ideia de que a democracia é apenas aquele exercício do voto universal e secreto em eleições periódicas. Isso é apenas uma concepção tradicional de democracia. A democracia é representativa. Cada vez mais isso está sendo modificado para o que nós chamamos de uma democracia deliberativa, uma democracia no qual o governo se dá e as tomadas de decisões se dá mediante o debate, mediante processos administrativos e cujas as decisões são legitimadas através da participação de interessados, pessoas diretamente afetadas ou indiretamente afetadas por uma decisão administrativa que vai ocorrer, ou por qualquer tipo de decisão. Um exemplo disso é o amicus curiae, exemplo disso são as audiências públicas, nesse caso, o orçamento participativo, no caso aqui da audiência pública e a consulta pública. Esses dois instrumentos buscam concretizar, digamos assim, efetivar
o que chamamos de uma democracia deliberativa, que é aquela onde os cidadãos deliberam, trocam opiniões sobre seus respectivos argumentos, sempre no exercício de uma razão discursiva, que é o que Habermas diz a respeito, dando ênfase a esse governo por meio sempre do debate. Então, não é apenas votar a cada 4 anos e simplesmente esquecer. A gente está sempre participando da prolação e da tomada de decisões pelos poderes públicos. Isso legitima a decisão. Audiências públicas e, então, consultas públicas têm essa característica em comum. Uma parte da jurisprudência, da doutrina, tenta buscar embora a lei não seja clara nesse sentido, não faz nenhuma diferenciação, a jurisprudência e a doutrina parte dela faz uma diferenciação. Para eles, para essa jurisprudência, digamos, parcial, em parte, né? Não são todos os julgados, dizem o seguinte: a audiência pública é algo no qual há uma participação direta dos interessados com uma oitiva, oralmente. Então, uma participação mais direta para futura tomada de decisão. Isso seria uma audiência pública. Já uma consulta pública é um procedimento, entre aspas, mais formal, no qual há apresentação de peças, memoriais, apresentação de comentários, uma proposta legislativa qualquer, ou, por exemplo, uma resolução normativa da ANEEL, da Anatel, via de regra, antes de ser prolatada, ela é colocada durante um período em consulta pública. Ou seja, você pode entrar na internet, qualquer interessado, qualquer pessoa, qualquer terceiro, direto ou indiretamente afetado, não precisa, a sociedade, de maneira geral, pode participar, contribuindo de maneira geral para isso. A consulta pública já serve para fins de quando há um tema relativo ao interesse geral, interesse de todos. Ok? Então, a consulta pública seria para quem faz essa diferenciação, seria esse procedimento mais, digamos, formal, de consulta mesmo, e quem quiser contribuir, qualquer pessoa, qualquer terceiro, podendo dar suas contribuições para a melhoria de uma tomada de decisão. Ok? Isso para quem faz essa diferenciação. Posso continuar, pessoal? Vamos lá. A 7ª questão, é isso? 7. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Repetição literal do artigo 34 da lei. Então, portanto, uma vez sendo, antes de uma tomada de decisão, sendo o processo submetido à consulta e audiência pública ou qualquer outro meio de participação da sociedade, do cidadão de maneira geral, deve ser apresentado como que se deu a forma, o procedimento que se deu essa consulta e essa audiência pública, para que, inclusive, seja possível um controle. Olha, das pessoas interessadas, das pessoas que serão afetadas. É preciso... Essa consulta pública ficou por um tempo muito curto, pouco espaço, houve pouca participação, não foi devidamente divulgado para terceiros, etc. Até para questionar, já que esses instrumentos são para participação popular, dando ênfase a uma democracia deliberativa, tem que verificar a sua efetividade. Se foi realmente, olha, várias pessoas, embora tenha até para possa exercer um controle. Posso ter colocado a submissão de uma consulta pública de maneira física, claro que hoje tudo é eletrônico, mas digamos de maneira física. 1000 pessoas, entidades, associações podem ter retirado um determinado ato interno para analisar, mas tenha tido pouca contribuição. Tudo bem, mas foi atendido. Várias pessoas retiraram, por exemplo, e analisaram. Significa ou entenderam que já está perfeita o encaminhamento, a minuta de ato, a decisão que será praticada. Então, isso, mas é preciso que seja indicado esse procedimento que foi adotado na realização da consulta e da audiência pública para que seja possível, inclusive, um controle a posteriori. Tá certo? O Dom Ricardo quer fazer uma pergunta, é isso, Ricardo? Isso, por gentileza. Professor, o senhor entende que nessa democracia representativa, que o Brasil cada vez mais se aproxima de um modelo
americano e francês, é possível que o particular apresente documentações, solicite perícias e, não havendo uma resposta motivada por parte da administração, isso recai no Poder Judiciário? Sim. Eu não vou entrar nessa questão da democracia representativa. Sim, pela democracia deliberativa. Cada vez mais, vamos lá, isso é uma mudança de concepção de ideia do direito administrativo. E quem já assistiu aulas minhas sabe o que eu estou falando. Gustavo Binemboim, Marçal Justem Filho, Floriano Peixoto, da USP. Diversos professores estão dando uma ideia mais de democratização do direito administrativo. Então, portanto, o direito administrativo está cada vez mais, como posso dizer, fugindo dessa ideia de superioridade da administração para o administrado com atos unilaterais impostos de cima para baixo e o que antes, uma legitimidade de um ato era decorrente apenas da posição hierárquica derivado de determinada autoridade, agora a legitimidade de um ato cada vez mais decorre sim de uma participação dos interessados. Então você deve participar, a legitimidade dos atos, isso vale para os atos judiciais também, decorre disso, dessa participação social e, portanto, dessa efetivação não de uma democracia representativa, mas de uma democracia deliberativa. Porque se a democracia é representativa, eu falo assim, eu elegi aquela pessoa, então aquela pessoa, por 4 anos, ela tem competência e tem legitimidade para praticar quaisquer atos. Então, não é isso. Mesmo ele tenha sido eleito, representante do povo, esteja lá devidamente, mas seus atos devem ser, digamos, sempre legitimados no decorrer do mandato, nessa área política, através da participação, principalmente dos diretamente afetados. Eu dou um exemplo aqui, eu gosto de dar um exemplo muito interessante de um instituto que existe no Rio de Janeiro chamado Acordo Decisório. Eu sempre falo isso, que nós sabemos que os atos discricionários podem ser escolhidos dentro das margens da lei e o que normalmente faz, o Estado vai e aplica um determinado ato, escolhe. Nesse acordo decisório na legislação carioca, antes de praticar o ato discricionário, o Estado chama para si o diretamente afetado e se faz uma composição e, em comum acordo, chega num ato a ser praticado. É um ato discricionário. Qualquer uma daqueles atos X, Y, Z vão estar dentro das margens da lei, mas ele ouviu o diretamente interessado e a probabilidade de um questionamento judicial é muito menor. A probabilidade de questionamento judicial é muito menor. Mas eu concordo com você, cada vez mais cabe, dentro de uma concepção de democracia deliberativa, de um direito administrativo democrático e etc., no sentido de que, para um ato ser legitimado, ele tem que ter participação dos interessados, você pode pedir provas, claro, você tem que demonstrar o seu interesse, cada vez mais sim, Ricardo. Não sei se eu respondi, mas essa é a ideia. Respondido, agradeço. Sim. Já estamos adotando um modelo mais das democracias mais fortalecidas, né, por assim dizer. Já sim. Seria até um caso de uma reforma administrativa em relação até tudo isso, porque a Lei 9784 já vai começar a não responder essas questionantes, né? Sim. A Lei 974 ainda não responde muitas coisas, mas ela deixou, digamos, algumas ideias iniciais. Por exemplo, quando ela fala, no artigo 2º fala, atuar em conformidade com a lei e com o direito. Então, não deve ser observado apenas o princípio da legalidade, mas o princípio da juridicidade, como muito, muito mais amplo. O ato administrativo deve ser praticado em comum acordo com todo o ordenamento jurídico. Inclusive, o princípio da juridicidade já embasando decisões judiciais do STJ para, digamos, absorver uma pessoa de um ato de improbidade. Eu me lembro de um caso, não sei se eu já relatei para alguns aqui, um caso que caiu para o STJ, diz o seguinte, salvo engano, um agente político, prefeito, contribuiu para a retirada, para a saída temporária de um preso sem nenhum fundamento judicial, sem uma autorização judicial, retirou o preso para o preso visitar ou para comparecer no velório, no enterro de um parente do preso. E o preso retornou. O STJ disse o seguinte, olha, expressamente, o STJ, embora ilegal,
o ato é ilegal. Embora ilegal, ele respeitou o princípio da juridicidade, tendo em vista o caráter humanitário, etc. e tal, e absolveu esse agente político de qualquer sanção de improbidade administrativa. Então, já é uma mudança dessa questão muito rigorosa de legalidade, tem que ver um sentido mais amplo, a questão da democracia, participação dos interessados, sempre buscando essa, digamos assim, essa superioridade sempre a priorística do Estado sobre o cidadão. Isso é, inclusive, para muitos, ofende a própria dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. O princípio maior da Constituição, que é a dignidade da pessoa, um elemento básico dela é que o indivíduo é um fim em si mesmo. O Estado deve existir para o indivíduo e não o contrário, não o indivíduo para o Estado. Então, jamais... Então, isso quebra muitos paradigmas do direito administrativo. Não vou entrar aqui, que foge um pouco à aula. Ok? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou aqui no chat. Professor. Ricardo, beleza. Pode falar. Professor, a Lei 9784, a gente respondeu lá no começo que ela se aplica aos órgãos, todos os órgãos da esfera federal e para que todos os outros também tenham ele como base. Se aplicaria, eu acho que não, mas eu gostaria de ouvir uma reafirmação do senhor, ao sistema S. Ao sistema S? Sim. Não. Isso aí o sistema S, vamos lá, lembrando do sistema S, são chamado terceiro setor, né, entidade do Sim. terceiro setor. Então, são privados, são pessoas jurídicas de direito privado, sistema S, OS, OCIPs, OSCs, que são a 13.019, a lei 13.019, que são as vulgarmente conhecidas ONGs, as OSCs, né, vulgarmente conhecidas como ONGs. Todas elas são privados que atuam ao lado do Estado como, digamos, em cooperação. São entes de colaboração, cooperação para atingir um fim comum. Mas a aplicação, digamos, todas essas relações serão estabelecidas por um vínculo jurídico entre eles. Seja uma sistema S, seja outros. Eu estou pegando todo o sistema do terceiro setor, todo terceiro setor que tem o mesmo raciocínio. Seja através de termos de parceria, através de um contrato de gestão, termos de colaboração, acordo de cooperação, esses instrumentos jurídicos que vão dizer eventuais processos, processos que devem ser seguidos na trâmite, na relação entre eles. Ok? Essa é a regra. Se não tiver absolutamente nada regulando, aí você pode chegar-se a cogitar isso, mas a regra não a se aplicar. É verificar o que está nesses vínculos jurídicos, nessas relações. Porque eles sofrem fiscalização, né? Por isso que eu pensei. Fiscalização do Tribunal de Contas, das próprias metas a serem alcançadas pela própria administração. Se não tiver nenhuma previsão, pode ser aplicada eventualmente por digamos assim, subsidiariamente, como prevê a própria 9784. Mas nas próprias leis específicas, na lei das OS, na lei das OCIPs, tem prazos previstos para determinadas condutas. Então, e se não tiver lá, vai estar regulado normalmente nesse vínculo jurídico que é estabelecido com o Estado. Vai ser no termo de parceria, no contrato de gestão com a OS, por exemplo, vai estar previsto. Okay, obrigado. Aplica-se à administração, como você falou. Eles não são administração. Terceiro setor não integra a administração pública. Ok? Todo o sistema S, OS, OCIP, OSC e entidades de apoio, como Finatec, por exemplo, da UNB, e outras entidades de apoio, não se aplica a eles não integram a administração pública, portanto, aplica a eles a 9784. Ok? Pulando já para o penúltimo slide, pessoal, já estamos com 1h07 aqui, né? Acho que já extrapolou, não é, Reinaldo? Ô, Dom, tá tão bom que você pode continuar, sem problema. Só não tá bom ver essa máscara do Ricardo Prete, palmeirense. Mas né? É melhor do que ser flamenguista, né? Porque o flamenguista aí realmente daria problema, né? Verdade. Não, mas o Palmeiras, não tenho nada contra o Palmeiras, não. Sou atleticano, sofredor. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui,
Aqui, por exemplo, não está previsto na lei, isso é jurisprudência consolidada, mais do que pacífica, do STF e do STJ. A decadência administrativa se aplica mesmo na hipótese de o ato a ser anulado afrontar diretamente a Constituição Federal. Aqui a resposta está errada. Quando o ato afronta diretamente a Constituição, é flagrantemente inconstitucional, o decurso do tempo não o convalida. Então, a decadência administrativa não se aplica, então essa questão está errada, não se aplica na hipótese de o ato a ser anulado afrontar diretamente a Constituição. Exemplos típicos. Imagina a seguinte situação: um ato administrativo de nomeação de alguém para um determinado cargo público e se descobre, depois de 10, 20 anos, ou seja, após o prazo de decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da 9784, depois descobre-se que ele sequer fez o concurso. Aquela pessoa nomeada para um cargo não logrou êxito no concurso público, houve uma fraude, etc. e tal. Não importa, mesmo transcorrido o prazo de 10, 20, 50 anos, esses atos serão anulados. E isso é muito comum, por exemplo, também, eu dei esse exemplo, mas um exemplo comum na jurisprudência, cargos acumulados de forma inconstitucional. Imagine eu, procurador DF, acumulando um cargo de promotor em Goiás, e ninguém sabe. O Estado só vem a descobrir, o de Goiás ou aqui o DF, só vem a descobrir essa acumulação ilícita, constitucionalmente ilícita, ilegal, inconstitucional, daqui a 20 anos. Vai ser anulado esse ato, porque afronta diretamente a Constituição. Portanto, se um ato administrativo afronta diretamente a Constituição, a ele não deve ser observado o prazo decadencial quinquenal da 9784, ok? Isso aí, jurisprudência mais do que consolidada e inquestionável. STJ e STF, ok? E puxei aqui até deixa eu achar aqui um julgado do ministro Celso de Mello, ele diz isso. O ato que é inconstitucional, ele não se convalida, até pela gravidade da situação, é uma inconstitucionalidade, ele não se convalida com o decurso do prazo. Então, não se aplica, portanto, a decadência. E aí, que existe por detrás da decadência nada mais é do que a segurança jurídica, né? Diga, Rafael. E os efeitos desse ato inconstitucional? Por exemplo, nesse exemplo que o senhor trouxe sobre a acumulação ilícita de cargos, né? Isso. Poderia se discutir aí a questão de devolução de salário, por exemplo? Não, isso é interessante. Aí uma das grandes questões de atos nulos, anuláveis, é aquela questão toda. O ato, obviamente, vai retroagir. Essa é a regra. Um ato inconstitucional, ele vai retroagir a ex tunc, a sua origem. Mas, se você pegar um Eli Lopes Menério, os outros doutrinadores mais clássicos, diriam o seguinte: olha, então não produziu os efeitos, tem que retornar tudo, ele é ilegal desde a sua origem, etc. Só que a jurisprudência, a própria doutrina mais moderna, entendem o seguinte: olha, nós não podemos, com isso, aplicar a ferro e fogo esse entendimento de ex tunc, anular desde o início e estipar todos os efeitos do mundo jurídico, porque isso pode ocasionar, digamos, algo pior ainda. Vai trazer um problema a mais. Então, é aquela coisa em que você... É mais ou menos a questão dos efeitos da declaração de constitucionalidade de uma lei. O Supremo pode modular os efeitos conforme a segurança jurídica para que a retroatividade não, digamos, prejudique ainda mais ou não traga ainda mais injustiças. E vou dar um exemplo concreto. Acontecia muito isso na década de 90, no início dos anos 90, aqui tinha um instituto chamado Instituto Candango de Solidariedade. O que fazia isso? Início da Constituição. Simplesmente, administradores regionais, né, pegavam pessoas simplesmente que estavam na rua desempregados, ou cabos eleitorais desempregados, falando que sobe aqui no caminhão e vamos cortar o jardim. Isso, centenas ou até milhares de ações na justiça trabalhista. Eu patrocinei umas 300 dessas aí. Hã?
patrocinei umas 300 reclamatórias dessas de trabalho. Preciso falar, então. Então, tinha gente que você perguntava onde você trabalhou. Eu estava lotado nesse lugar aqui, mas não sei onde é. Eu trabalhava para o fulano de tal. Exato. Então, você estou falando para quem... é o Instituto Cantando de Solidariedade. Pessoas humildes que a pessoa falava, olha, vamos lá cortar dá um exemplo, cortar o jardim lá do Parque da Cidade. A pessoa lá cortava. Depois de um mês eu te pago. A pessoa cortava e não recebia o salário. E tudo isso, 2 meses não recebia. Aí eles entravam na Justiça do Trabalho. Olha, eu trabalhei, eu laborei, estava devidamente comprovado. Eu quero o salário. E eu quero todos os efeitos decorrentes do salário. 13º, proporcional, papá, tal. O que a jurisprudência isso vale? Olha, tem que encontrar o meio termo aqui. Não vou anular, não vou pedir para que o ato é inconstitucional, ninguém digamos, pode alegar o desconhecimento da lei, ainda que a pessoa seja humilde. Então, ele sabia que era ilegal, inconstitucional para exercer uma atividade pública, um servidor público, burocrático, sem ser cargo de comissão, deveria passar no concurso público. Então, um ato inconstitucional, aquela atividade exercida por ele, aqueles atos que foram praticados, porém, ele efetivamente elaborou, trabalhou. Portanto, o que a Justiça do Trabalho fez? Olha, paga-se a ele tão exclusivamente o saldo de salário e o que mais, Rafael? Os depósitos de FGTS. E o depósito do FGTS. Isso, tudo a súmula mais, 363 do TST. 363, virou até súmula. 363. Não, claro, tem outros casos no Brasil sim, afora. Sim, já tinha a súmula, o TST arranjou para poder aplicar essa súmula aí e dizer que era uma relação inconstitucional, porque violava o princípio Porque eu entendi o seguinte, público. olha, se eu determinar, e esse é o entendimento, a devolução de tudo que você recebeu, que recebeu para o Estado vai estar se locupletando ilicitamente. Ninguém é obrigado a trabalhar, ninguém trabalha de graça. Se uma pessoa trabalhou, deve ter a sua remuneração ainda. Então, essa é a grande questão, mesmo atos nulos, atos viciados desde a sua origem e anulados ex tunc, mesmo assim, eles podem produzir efeitos. Podem produzir efeitos no mundo jurídico. E esses efeitos foram confirmados pelo Poder Judiciário em tantos outros casos. Esse é só apenas um exemplo, né? Mas retroage, mas a depender da situação, tendo em vista a questão da injustiça, de evitar verificar outros princípios, evitar um enriquecimento ilícito, o Estado ia se valer da própria torpeza, se locupletar de algo que ele mesmo ocasionou e provocou, né? Jamais poderia também chamar essas pessoas. Então, é isso. Só para ficar claro para o pessoal aí que, assim, os casos que eu nitidamente percebi que as pessoas não tinham prestado nenhum serviço, eu não entrei com ações temerárias, eu já filtrava lá e nem agilizava essas ações. Não, eu sei, tinha casos que aí pessoas, né? Justiça do trabalho, né? Assim, digamos assim, tem um certo para o trabalhador, mas muitos casos, ocorreram muitos casos que pessoas trabalharam de maneira indevida, sem concurso público, por ordem ou determinação, orientação do próprio agente público, e depois ficaram sem receber seus salários, trabalharam de graça, etc. Claro, aí sempre tem alguns que se aproveitam, né? Mas faz parte, normal. Mesmo. E por fim, pessoal, já concluindo, e aqui a gente volta ao que nós falamos no início, por força de interpretação judicial a respeito, deixa eu pegar a última, por força de interpretação judicial a respeito da matéria, os municípios que não tenham editado lei própria estão submetidos à Lei Federal de Processo Administrativo. Sim, então está correta essa resposta, conforme jurisprudência do STJ, também tranquila. Então, por força de interpretação judicial, e é esse o entendimento, lembrando que todas essas questões são de advocacia pública, ou de estados, ou federal, por força de interpretação judicial a respeito da matéria, portanto, os municípios e também os estados que ainda não tenham editado lei própria estão submetidos à Lei Federal de Processo Administrativo por analogia, decisão do STJ. Lembrando apenas aí uma questão mais de segunda, terceira fase do Marçal Justem Filho, que diz o seguinte, olha, mas é um entendimento doutrinário dele, olha, embora seja uma lei federal, mas as normas gerais e princípios dele devem ser observados obrigatoriamente pelos municípios e pelos estados. Claro que é um entendimento apenas doutrinário dele.
porque são normas gerais e tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre o processo e a concorrente para legislar sobre procedimento, essa é a justificativa dele, sobre procedimento é concorrente, portanto, as normas gerais cabem à União, então deveriam ser seguidos por todos, ok? Tem fundamento. Então, essa jurisprudência tranquila. E, por fim, vamos lá. A Lei Federal de Processo Administrativo regula o processo disciplinar de servidores públicos da União, dos estados, dos municípios com força de lei nacional. Primeiro erro, está errada essa questão, é que não regula o processo disciplinar. O processo disciplinar é regulado pela 8.112 na União e cada estado, cada município tem a sua própria regulação. No DF, o caso é a Lei Complementar 840 de 2011, que regula essa matéria de processo disciplinar e, como nós vimos, é uma lei federal, portanto, de aplicabilidade federal. Isso é, digamos, a regra em prova objetiva, né? Em fazer esse entendimento. Quando eu falo Marçal Justo Filho, já é uma segunda fase, questionar. Lei federal, então, se é uma lei federal, se aplica única e exclusivamente à União. Não tem caráter, portanto, de força, caráter nacional aplicável a todos os entes da federação. Tanto isso é verdade que no DF aplica-se a Lei 2.834 de 2001, que recepcionou no DF a Lei 9784, ipsis literis, integralmente no DF. Então, estudando a 9784, você automaticamente está estudando a 2834. Inclusive, por exemplo, é claro, tem legislações avançadas. A Lei do Estado de São Paulo, uma lei de processo administrativo avançada também. Aí, claro, quem fazer um concurso em São Paulo tem que estudar para cargos estaduais essa lei. Mas é isso, pessoal. Isso aqui, eu termino aqui, mas só para deixar claro, eu busquei dar alguns mais, digamos, objetivos, né? O que está na... Ricardo aí fazendo piada aí com o Palmeiras. 1950, 1951. Ô, Ricardo, mas você está melhor que a gente, viu? Que eu, pelo menos, né? Por quê? Dom, tem mais alguma coisa? Não, só para deixar claro, assim, Então, não, para deixar claro, eu busquei dar processo administrativo sempre pincelando, claro, tem questões de literalidade da lei, analisar a lei seca, talvez isso seja importante para uma prova objetiva, primeira fase, mas, na meu entendimento, segunda e terceira fase, sempre é bom uma doutrina, jurisprudência, claro, tem que saber de tudo, mas o foco, né, muda um pouco. Por exemplo, e é importante a gente saber esses entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, às vezes votos vencidos de determinada matéria. Dá um exemplo. Até me lembro não no concurso de procurador, num outro concurso que realizei, foi aprovado, de procurador do município de São Paulo. Depende de outro lá. Também. O que me perguntaram? Fale sobre o mandato de segurança. Sobre o prazo decadencial do mandato de segurança. 120 dias para fazer o ato e tal, praticado o ato, você tem um prazo decadencial de 120 dias para entrar com o mandato de segurança, lei, tranquilo, já a lei do mandato de segurança, já antigamente jurisprudência pacífica, etc. Mas o que ele queria, isso era numa prova oral. Se for falar isso, ótimo, você ganhou o básico, ok, mas você não se destacou de outro candidato. Então, você vai e descobre, por coincidência, já tinha estudado na faculdade, livros específicos, fiz um trabalho específico de mandato de segurança, e falar, não, pouca gente sabe que, por exemplo, Carlos Veloso, aposentado ministro Carlos Veloso, do STF, como voto vencido e inscritos doutrinários, dizia o prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandato de segurança é inconstitucional. É inconstitucional. Por quê? Porque o mandato de segurança é um remédio constitucional, uma ação constitucional, uma cláusula pétrea, tal. E lá diz, havendo abuso e ato administrativo abusivo ou ilegal, cabe mandato de segurança. Ele entendia, enquanto durar
a existência de um ato administrativo ilegal e abusivo, é cabível um mandado de segurança por determinação constitucional, sem nenhuma limitação de tempo. Não pode vir uma lei e restringir a utilização do seu mandado de segurança. 120 dias. Pouquíssima gente fala nisso. Aí, Carlos Veloso. Tem tantos outros exemplos, assim, mas aí isso vale para uma segunda, para uma terceira fase, etc. Se a pessoa quiser, né, que você desenvolva, tá, mas desenvolve mais. São essas, digamos, particularidades, são interessantes até para se destacar. E a gente, na classificação, melhorar, né, passar vários outros, etc. Mas é isso, pessoal. Então, é sempre nesse foco de questões objetivas, subjetivas. Dom, realmente, assim, o que a gente sempre fala, né, pela experiência que a gente tem, é que é uma fase por vez, né? Então, ou seja, a gente primeiro tem que começar essa fase, a primeira, né? Porque é uma fase, vamos dizer assim, preambular, né? Que é, inclusive, o concurso de juiz promotor normalmente fala que é a prova preambular, que é a hora que dá uma tirada geral, né? Mas eu acho que são todos os aspectos, né? Assim, a gente tem que valorizar tudo. Eu queria te agradecer, Dom, pela disponibilidade, pela participação.